exige uma entrega, exige fazer a vontade do Pai plena em nossas vidas. Paulo, quando ele começa a falar isso aos Efésios, ele começa a direcioná-los, porque através do Espírito Santo, do direcionamento que Deus tinha dado para a vida dele, ele estava mostrando a eles que era sim possível eles viverem aquilo. Mas quando a gente vê alguns versículos atrás, Paulo ele começa a orar com eles e começa a falar: por essa causa eu me ponho de joelhos, para que o Senhor possa usar vocês poderosamente. E a igreja de Éfeso, ela foi uma igreja muito grande, muito importante para o cristianismo. A igreja de Éfeso teve um líder como Timóteo, que serviu ali naquele lugar, serviu ali naquela cidade, e teve muitas coisas que Deus falou através da vida dos seus filhos. E é isso que nós precisamos entender, porque quando nós entendemos que o Senhor, Ele pode fazer em nossas vidas muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, porque nós temos planos e projetos, sim ou não? Nós temos sonhos, sim ou não? Nós temos objetivos, sim ou não? Uma pessoa sem isso é uma pessoa ao léu, porque você tem que ter isso. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o quanto você está disposto a viver os sonhos de Deus? O quanto você está disposto a viver os planos que Deus tem para a tua vida? O quanto você está disposto a viver os projetos do Pai? Isso está disponível para nossas vidas, porque quando Paulo ele fala que pela fé de Cristo habita em nossos corações, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isso para que com todos os santos vocês possam compreender a profundidade, a largura, o comprimento, a altura, em conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. E quando ele entra nessa palavra, que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, nós vemos uma responsabilidade que nós carregamos o Espírito Santo em nossas vidas. E qual é essa responsabilidade? Quando a gente louvou aqui, a gente falou um trecho muito conhecido, em que Elias chama Eliseu. Deus dá o direcionamento porque foi Deus que escolheu. E quando Elias passa a capa em cima de Eliseu, ele já sabe que Deus estava chamando ele a um ministério profético. Só que o ministério profético, todo ministério exige uma entrega, exige um ide do Senhor. Então, quando Elias falou, vai, vem comigo, ele falou, não, deixa só me despedir do meu pai e da minha mãe, porque ele sabia que ele tinha que deixar até a família dele para trás, para viver um propósito do Senhor. Olha só, o chamado, o que faz com a gente muitas vezes. Olha só o que o chamado nos impulsiona a fazer. Olha só o preço de viver o infinitamente mais de Deus. É bom? É maravilhoso? É, mas tem um preço. Tem um preço em nossas vidas. Vai exigir tempo, vai exigir entrega, vai exigir busca, vai exigir intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós não podemos mais olhar para o outro lado ou falhar da mesma forma que falhamos antes, porque sabemos o que é certo, o que é errado, e aquilo que muitas vezes vai nos fazer errar, vai nos levar a circunstâncias que nós já sabemos quais são.
E é por isso que Deus nos chama a viver uma vida de intimidade com Ele, porque Ele, nesse momento, vai nos sustentar todos os dias, em todos os momentos. O Senhor, Ele tem te guardado, o Senhor, Ele tem te sustentado, o Senhor, Ele tem trabalhado na tua vida, o Senhor, Ele tem trabalhado através de você. E eu quero te falar uma coisa: Ele quer fazer muito mais, porque muitas vezes a gente está limitando aquilo que Deus, Ele quer fazer através de nossas vidas. Porque o poder dele está sobre nós, como diz a palavra. O amor dele está sobre nós, como diz a palavra. E é isso que nós temos que viver. A gente está num culto de missões. Aí você olha para dentro de você e você tem um chamado, sim ou não? E eu quero te fazer uma pergunta: você está vivendo o seu chamado? Ah, pastor, vem para a igreja domingo, é um culto maravilhoso, os louvores são maravilhosos. Mas eu acho que o chamado é só para o Senhor e para os irmãos que servem aqui. Não. Todos nós temos um chamado. E todo o chamado vai nos levar a um público. Porque o nosso chamado influencia diretamente a vida de outras pessoas. E quando nós não vivemos o nosso chamado, o público que Deus nos chamou para alcançar não é alcançado. As vidas que o Senhor nos chamou para salvar não são salvas. As pessoas enfermas que o Senhor nos chamou para orar, impor as mãos e trazer a cura não são curadas. As pessoas que estão precisando de uma libertação não são libertas. Você está entendendo a magnitude daquilo que Deus nos chamou a fazer? Você está entendendo aquilo que Deus, Ele tem preparado para nossas vidas? O que nós estamos fazendo para Ele? Sabe, pode até parecer dura essa palavra, mas ainda não chegou lá. Mas são coisas que a gente olha para a nossa vida cotidiana. E se você vê o que Deus, Ele está fazendo através de você para abençoar a vida de outras pessoas, vê o que Deus, Ele está te usando. Porque, irmão, a gente vive em esferas da sociedade. Nós temos a igreja é uma esfera da sociedade. Mas o seu trabalho, aonde você vai, você está acessando outras esferas também. E se você não está manifestando a graça de Deus, irmão, aonde você vai, certamente você não está vivendo nem um pouco do chamado que Deus te chamou a viver, e nem manifestando a sua fé na vida de outras pessoas, muito menos o amor que alcançou você. Independente do que você trabalha, irmão, independente de onde você vai, você é um manifestante da glória de Deus, você é um embaixador de Cristo. Você está entendendo isso? Eliseu, ele entendeu que ele tinha um propósito revelado por Deus naquele momento a viver, e ele sabia da alta necessidade de ir, que ele não podia mais ver o pai, ter uma oportunidade de ver os pais dele novamente. Então ele se despediu e foi. E quando ele estava vivendo o propósito dele lá na frente, como profeta do Senhor, ele viu o peso daquilo que ele estava carregando, mas ele viveu. Sabe, Deus falou com o profeta Isaías, e o profeta Isaías falou: eis-me aqui, Senhor, me envia. E ele viveu o propósito dele. Foi um propósito fácil, sim ou não? Sim ou não? Porque nem muitas vezes vai ser fácil. Mas eu quero te falar uma coisa: o nome deles ficou escrito na história.
eles já estavam vivendo infinitamente mais de Deus. Eles já estavam vivendo o propósito que o Senhor os chamou para fazer. Eles já estavam vivendo aquilo que o Senhor tinha entregado sobre a vida deles. Eles estavam vivendo muito mais daquilo que eles pensavam. Eles estavam vivendo muito mais daquilo que eles imaginavam. Eles estavam vivendo muito mais do que os planos dele, mas os planos de Deus para a vida deles. E quando Paulo ele fala isso para a igreja de Éfeso, ele está falando, vai precisar de mais. Vai precisar de mais de vocês. Eu tenho pregado, eu tenho ensinado. Vocês têm orado, eu tenho ensinado a orar, eu tenho ensinado a palavra. Mas vai precisar de mais de vocês. Vai precisar vocês guardarem a essência. Porque lá na frente, ao decorrer do tempo, irmão, vocês vão perder a essência, o primeiro amor, e Jesus vai repreender vocês falando, voltem ao primeiro amor, voltem a fazer as primeiras obras, volta a ter entrega na presença do Senhor, volta a buscar como você buscava antes, volta a fazer a vontade de Deus, mas Deus está no controle de todas as coisas. Talvez você está aqui, irmão, e você não é mais o que você era lá atrás, quando você aceitou a Jesus. Talvez você está aqui nessa noite, e não arde mais a chama do poder de Deus no seu coração, como ardia antigamente. Ah, pastor, eu errei. Ah, pastor, eu pequei. Ah, pastor, eu me afastei. Mas ainda há oportunidade para voltar o caminho que você errou, pedir perdão, se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras.